gente pudesse ouvir isso que nós vamos trazer hoje. Mas como eu gostaria, olha, bom, vamos lá, vamos trabalhar, né? Não adianta. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Temos muita coisa para falar, para esclarecer. Então, se você quiser abrir sua Bíblia aí, abra, leia comigo. Se você não puder ler a Bíblia, pelo menos ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Olha só o que diz a Bíblia aqui. 1 Coríntios 12, 13. Ó. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eu recebo mensagens no celular, no Facebook, ligações às vezes, de pessoas me perguntando assim: qual é a melhor denominação que eu tenho, o que existe para eu frequentar? É difícil, né? Eu sempre digo, olha, eu não indico igreja, né? Mas a melhor denominação para você frequentar é aquela denominação que te leva a ter uma relação verdadeira com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente só tem uma relação verdadeira com Cristo através da Bíblia, através daquilo que a Bíblia apresenta. E a Bíblia apresenta nosso Senhor Jesus, primeiro como Senhor e depois como Salvador. Então, qual denominação você deve frequentar? Uma denominação que pregue Jesus primeiro como Senhor e em segundo como Salvador. Não tem um terceiro, entendeu? A Bíblia diz que Jesus é que deve governar as nossas vidas, porque Ele é o Senhor. Então, como Senhor, Ele governa as nossas vidas. E Salvador significa que Ele, e somente Ele, nos salvou através da obra na cruz do Calvário, trazendo perdão e salvação dos nossos pecados. É assim, simples assim. Mas a gente pode discutir questões, porque eu sempre coloco aqui, né, que as denominações não são bíblicas. As denominações não têm nada a ver com a Bíblia, com o cristianismo. E é exatamente sobre isso que fala 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz que nós fomos batizados em um só corpo. Não são vários corpos. E neste corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, inclui aí todo tipo de pessoa do mundo. E a Bíblia fala, obviamente, das pessoas daquela época, judeus, gregos, escravos, livres. A Bíblia não vai falar das pessoas de hoje, vai falar das pessoas daquela época. E nós hoje entendemos que no corpo de Cristo estão todas as pessoas do mundo. Mas as pessoas sempre querem saber qual igreja elas devem fazer parte. Existe por aí uma porção de denominações.
algumas muito sérias, outras de seriedade não tem nada. Você sabe como é que surgiram as denominações? Isso aqui você não vai aprender dentro de igreja nenhuma. Igreja nenhuma vai pregar isso, né? Mas se você olhar na Bíblia, você não vai encontrar nada, absolutamente nada, sobre denominações. Você tem aí uma Bíblia com concordância bíblica? Pode procurar denominações. Você não vai encontrar. Não tem lá. Por quê? Porque as denominações, do jeito que a gente conhece hoje, elas não desempenham, elas não têm papel nenhum no Novo Testamento. As denominações, do jeito que elas existem hoje aí, elas não fazem parte do governo da igreja do Novo Testamento. Mas elas existem, estão aí. Você sabe que existe um estudo, e esse estudo diz que existem mais ou menos 41 mil denominações. É a denominação que não acaba mais, né? Mas como é que aconteceu esse negócio de surgir denominação, né? Denominação isso, denominação aquilo, igreja isso, igreja aquilo, e cada dia vai surgindo novas denominações. A Bíblia diz o quê? Né? Já vou explicar como é que elas surgiram. Você vai ficar sabendo. Não tem por que mentir. Aliás, nós devemos trazer a verdade. A Bíblia diz o quê? Que Jesus fundou, instituiu, criou uma igreja verdadeira. Isso está lá em Mateus capítulo 16. Depois da ressurreição de Jesus, a igreja foi administrada por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. E havia lá já, no começo de tudo, de tempos em tempos, algumas controvérsias, algumas disputas entre os crentes. Jesus sabia disso. Nada acontece sem que Jesus saiba, né? Eu digo sempre que o nosso Senhor nunca, em hipótese alguma, ele é pego de surpresa. E aí Jesus orientou o que deve ser feito quando um crente acusa outro crente de cometer pecado. Está lá, Mateus capítulo 18, versículos do 15 ao 20. E os apóstolos ordenaram às igrejas que elas, quando eu digo as igrejas, são as igrejas que existiam nas várias cidades, não as denominações. Até aqui não existiam as denominações, existiam igrejas em várias cidades. E quando a pessoa precisava ser colocada em disciplina, os apóstolos falaram, precisa ser colocado em disciplina. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos do 1 ao 13. Isso é disciplina eclesiástica, porque também existe a disciplina teológica. Qual que é a disciplina teológica? É quando as pessoas começam a ensinar coisas absurdas, coisas loucas, começam a inventar, que é o que existe hoje. A disciplina teológica também precisa ser exercida. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 13. Mas o Evangelho, o Novo Testamento, nunca sugere que alguém que está insatisfeito com
o julgamento da igreja, deva deixar o corpo e começar uma outra igreja, uma denominação. Não. Na verdade, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 10 ao 13, e capítulo 3, versículos do 1 ao 23, Paulo adverte contra a rivalidade. E foi exatamente por causa da rivalidade que surgiram as denominações. O que produziu as denominações foram as rivalidades. A pessoa não está contente naquela igreja, ela sai, leva com ela um bando de gente e funda uma igreja, passa a ser o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja, com nome. Foi assim que surgiram as denominações, por causa das rivalidades. E, curiosamente, não são rivalidades teológicas, são rivalidades eclesiásticas. O sujeito não gostava do jeito que estava sendo tratado, do jeito que a família estava sendo tratada, e sai e forma outras igrejas. Igrejas que, curiosamente, isso é motivo de estudo até hoje, inclusive, só muda o nome. Por quê? Porque a maneira de pregar o evangelho errado continua. Não existe muita diferença doutrinária e prática de uma igreja para outra. Pode ver. O sujeito abre lá uma igreja e ele vai pregar errado, do mesmo jeito. Então, como algumas pessoas não entendem, a gente vai explicar aqui o que existe de errado com esse número exorbitante de denominações. E, infelizmente, a grande maioria delas, falsas igrejas. E vão surgindo cada dia mais. Primeiro eu quero dizer para os meus irmãos e irmãs, baseado nas referências bíblicas que passei até agora, e vocês podem ler, né? Antes de falar sim ou não, leia as referências. Eu quero dizer para vocês que denominacionalismo é pecado. Isso é pecado. Porque um denominacionalismo rejeita a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo. Não estou dizendo de pessoas que romperam com igrejas por causa do pecado que havia lá dentro. Então nós temos que separar e entender bem o que está sendo dito. Muitas pessoas deixaram denominações porque começaram a entender o Evangelho e viram que ali não se pregava o Evangelho. Isso é uma coisa. Agora eu estou falando você não gostar simplesmente do que é pregado, sem fundamento bíblico. Aqueles que saem nessas condições, saem e cometem pecado. É claro que esse pecado, meu irmão, minha irmã, vamos entender aqui, não vamos... ninguém vai perder a salvação por causa disso. Não é um pecado imperdoável, não tem perdão, não é isso. Porque Jesus abrange todas as pessoas, e na história da igreja,
As pessoas que saem de uma igreja simplesmente por não gostar são chamados de cismáticos. Houve um cisma, um rompimento. Mas os cristãos devem ter pelo menos uma tristeza pelas divisões, porque cada denominação representa o quê? Uma divisão. Uma divisão. Por que existem tantas denominações? Porque existem divisões. E as divisões num corpo causam ferida no corpo de Cristo. As pessoas comemoram as fundações de igreja, né? Comemoram, nós fazem festa, inaugurar a igreja. Isso é motivo de tristeza. Porque cada igreja que inaugura é porque rompeu com outra e houve uma ferida no corpo de Cristo. Isso, obviamente, não agrada a Deus, porque a batalha que nós temos que travar hoje é contra os seres espirituais, contra os anjos e demônios. Em Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 20, não de crente contra crente, não de uma denominação contra outra denominação. É claro que a gente deve lutar por justiça e, infelizmente, eu vejo os crentes sem ânimo de lutarem por justiça. Parece que os crentes não gostam muito de justiça, não. Nós temos que lutar pela santidade, da verdade e da fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 5. Mas esta batalha ocorre dentro da gente contra os incrédulos. Não deveriam existir denominações, porque todos nós deveríamos pregar o mesmo evangelho. Eu não poderia vir aqui pregar alguma coisa que quem vem depois de mim prega diferente, quem entrou antes de mim pregou diferente. Deveria ser uma continuação, nós deveríamos pregar a mesma coisa, porque a Bíblia é a mesma. Eu não estou com uma Bíblia diferente. Quem vem depois de mim não tem uma Bíblia diferente. Quem vem ou quem veio antes de mim também não tem uma Bíblia diferente, é a mesma. E aí você pergunta, bom, em qual igreja eu devo me juntar? Né? Bom, e agora? Qual igreja eu vou? Olha, não existem denominações na Bíblia. Pode fazer o que você quiser, pode sapatear à vontade aí. Não existem denominações no Novo Testamento. A igreja que Jesus Cristo fundou é a chamada igreja universal. Não é uma denominação com esse nome. É a igreja que reúne todos os crentes. É uma igreja que abraça todas as nações, todas as línguas, todos os costumes, todas as culturas. Mas é claro que há as igrejas nas cidades, como a igreja, por exemplo, de Tessalônica. Há as igrejas domésticas, como aquela que é mencionada em Romanos, capítulo 16, versículo 5. E todas essas igrejas, as igrejas das cidades, as igrejas domésticas, fazem parte da Igreja Universal. Mais uma vez, não tem nada a ver com uma denominação, porque a igreja
que compreende todo o universo, é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos grandes problemas que existe hoje com o Evangelho é causado pelas denominações. Por quê? Porque os cristãos de Campinas, de Valinhos, de Sumaré, de Hortolândia, das cidades, de uma maneira geral, estou citando as cidades aqui onde a rádio entra, né? Mas os cristãos da sua cidade, eles estão divididos por diferenças denominacionais. Aquela denominação crê de um jeito, aquela outra crê de outro, mas como que nós podemos crer de maneira diferente se nós temos a mesma Bíblia? Como é que pode isso? Como é que pode? É a mesma Bíblia. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo. Infelizmente, hoje, um cristão não pode se juntar a uma igreja sem se juntar a uma denominação. O sujeito, para se batizar hoje, ele tem que passar a fazer parte daquela denominação. Está errado isso. Isso não. Quando eu digo que está errado, é porque eu estou dizendo não está na Bíblia. Estou dizendo, você está aí me ouvindo, aonde é que está isso na Bíblia? Onde é que tem igreja A, B, C? Não. Eu poderia me juntar a uma igreja sem fazer parte de denominação nenhuma. Jesus quer que a gente faça parte da igreja que Ele fundou, que Ele instituiu, que é o corpo do qual Ele é o cabeça. Jesus não quer que a gente faça parte de denominação. Porque denominação não tem na Bíblia. Agora você vai falar, bom, como é que eu faço então nos dias de hoje? Tem aqui, 7 indicações para lhe ajudar. A primeira coisa para você escolher uma igreja é você buscar uma igreja que tenha os ensinamentos, pelo menos básicos, do cristianismo. Não pode ser uma igreja que invente coisas, que copie coisas do judaísmo, o que misture judaísmo com cristianismo. Tem igreja aí que faz festa do Yom Kippur, mas não tem cabimento. Tem igreja aí que tem a Menorá, tem a Arca da Aliança. Não tem igreja aí que tem um pastor pregando com kippá, com estola. Não tem cabimento. Judeu, que não é messiânico, é do judaísmo. Nós somos cristãos. Nós somos do cristianismo. A Bíblia, o Novo Testamento, é cristão. Então a igreja tem que pelo menos ter um ensinamento básico do cristianismo. A igreja que você vai frequentar, meu irmão, minha irmã, ela tem que crer, e mais do que crer, seguir que a Bíblia é uma autoridade que não erra. A Bíblia não erra. A igreja tem que crer nisso, não adianta só falar, ela tem que crer. A Bíblia não erra. E a Bíblia tem que ser a nossa regra de fé e de prática. Eu tenho que acreditar naquilo que está na Bíblia e praticar aquilo que está na Bíblia. A igreja precisa ensinar o que está na Bíblia e orientar o povo a seguir aquilo que está na Bíblia.
A igreja precisa ter liberdade para crescer na santidade e na espiritualidade. Crescer na santidade e no espiritual. Melhor que espiritualidade. A igreja não pode inventar moda. Não pode começar a pegar coisas do Velho Testamento e trazer para os dias de hoje. Essas igrejas que ficam com profecia, e ficam indo no monte, e ficam ungindo coisas, isso não é bíblico. Para o cristianismo não é. A igreja precisa ministrar os 2 sacramentos que Jesus nos deixou. E precisa ministrar biblicamente. Quais são os 2 sacramentos? É o batismo e a ceia. A igreja não pode ministrar um batismo pingando água. Não, o batismo bíblico é por imersão. Deve ministrar a ceia, não é para consagrar dízimos e ofertas, não. É a ceia bíblica. A igreja que você vai seguir deve ter um culto que glorifica a Deus. Não o pregador, não o pessoal da música. Não, o culto tem que glorificar a Deus. E tem que edificar. Olha, são coisas diferentes. Glorificar a Deus e edificar os cultuantes, os adoradores, e transformando estas pessoas. O culto não pode ser uma bênção. Olha, hoje Deus vai bradar aqui. Que conversa boba! Que Deus vai bradar? Isso, sabe o que é isso? É pegar coisas do Velho Testamento e trazer para os dias de hoje. Deus vai bradar. A terra vai tremer. A terra vai tremer, desaba tudo. Lá ele fala bobagem. O culto tem que glorificar a Deus. E fortalecer os adoradores, transformando estas pessoas. A igreja, a função da igreja. Tem gente que acha que a função da igreja como é que é? Pronto-socorro espiritual. De onde que tiraram isso? De onde que eles inventam essas coisas? Pronto-socorro espiritual. Você está vendo por que surgem as denominações? Por quê? Porque na igreja base não era pronto-socorro espiritual. Agora o sujeito achou que devia ser. Então ele sai e funda uma igreja que vai ter pronto-socorro espiritual. Que é falso. A igreja tem que pregar as boas novas de Cristo para as pessoas. A igreja precisa priorizar pregar o Evangelho. E eu continuo, gente, eu fico percorrendo o rádio. É só Velho Testamento. É Daniel, é não sei o que, eu não sei de onde que eles... A igreja precisa representar, presta atenção nisso, a igreja, porque raras as igrejas fazem isso. A igreja representa, ou precisa representar a justiça e se posicionar contra toda a maldade dentro da sociedade. Você vê isso? Por exemplo, esse prefeito que aí está aqui em Campinas, ele, antes de ser eleito, ele se identificou como cristão. Cadê as igrejas que apoiaram ele, cobrando
tudo que ele falou que ia fazer e não fez. Este aumento abusivo do IPTU, cadê? Não vamos falar nada, vamos ficar quietos. Não. Engraçado, né? Na hora de apoiar, de ficar ao lado, agora ninguém fala nada. Mas a igreja precisa representar a justiça e se colocar contra a maldade, contra tudo aquilo que é injustiça dentro da sociedade. Faz parte da igreja. Leia a Bíblia, é isso que eu digo, leia a Bíblia. Você vê que esses critérios que eu passei aqui são 7, né? Nenhum deles tem a palavra denominação. E uma denominação se julga melhor que a outra. E os seus frequentadores se julgam mais santos do que da outra. Olha, aqui Deus age, mas Deus age. Deus age em qualquer lugar, não precisa ser dentro de uma denominação. Deus age no banheiro, no ônibus, na sala, no quintal, na rua. Deus é soberano em todos os lugares. A verdade é que as denominações, sejam elas quais forem, não são a verdadeira igreja. Na verdade, as denominações nem são igreja. A gente precisa perder esse hábito, esse costume de se referir a denominações como igrejas. Igreja evangélica não sei do que, igreja não é igreja. A igreja é a igreja universal. Então você fica achando aí que tem extraterrestre, então o sujeito, o ET, ele faz parte da igreja, porque a igreja é universal, o universo. A igreja não é terráquea. Então, o que são as denominações? São estruturas ou organizações criadas pelos homens. Você vê que todas elas ficam num prédio. Você conhece alguma denominação que faça os seus cultos embaixo de uma árvore? Você conhece alguma denominação que faça os seus cultos na sombra de um grande muro? E curiosamente, elas querem comprar um terreno e construir a igreja, que não é igreja, querem construir um prédio. E de quem é esse prédio? De quem é esse terreno? É da igreja coisa nenhuma. É do dono da igreja. A única verdadeira igreja que existe é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, é isso que eu quero que você entenda, isso aqui é uma igreja. Isso aqui faz parte da igreja de Cristo, não tem prédio. Porque isso aqui, este culto adora a Deus do jeito que Deus falou que quer ser adorado, em espírito e em verdade. Onde você está? Você está onde você quiser. O que você está fazendo? O negócio é ter placa. As pessoas querem ver placa. As pessoas querem um assento. As pessoas querem um estacionamento. Querem ar-condicionado. Mas isso não é igreja. Porque uma das marcas mais importantes de uma igreja ou de uma denominação é a humildade. E elas se ufanam, ouçam as propagandas aí no rádio.
É cada um dizendo que a sua é que é melhor. Numa Deus faz uma coisa, na outra Deus faz outra coisa. Parece que são deuses diferentes. Quando não, aqueles dizendo o meu Deus, como se o Deus dele fosse diferente do Deus da outra denominação. O meu Deus é melhor que o seu Deus. Mas existe um Deus só. Denominações não são bíblicas. Não adianta sapatear, pode buscar aí. Não são denominações. Igreja isso, igreja aquilo, comunidade não sei o quê, igreja não sei. Isso não é bíblico. Porque todas elas, eu já falei isso aqui, foram criadas de dissensões, de brigas. O sujeito não quis mais ficar porque ele se achava superior, ou porque ele se achava passado para trás, ou porque ele sentia que devia ser dado mais atenção a ele. Então ele sai e arrasta com ele uma multidão e funda uma igreja. Assim surgem as denominações. Ou você acha que foi como? Na época de Jesus, na época bíblica, porque a nossa igreja é a igreja da época dos apóstolos, então não pode ter nome. Primeira coisa, não pode ser uma denominação. Primeira coisa, não pode ser uma denominação. Porque na época de Jesus não tinham denominações, os apóstolos não fundaram denominações, eles fundavam igrejas nas cidades que eles iam passando. Quando eu digo aqui que o culto, na grande maioria das igrejas, a liturgia do culto é uma liturgia católica, apostólica, romana, as pessoas ficam bravas, mas porque essa história de dar nomes a igrejas é católico, apostólico, romano. Você vê que cada igreja católica, apostólica, romana tem um nome. Igreja de Fátima, igreja do Benedito, igreja do Pedro, igreja do Paulo, igreja da Maria. E os evangélicos copiaram. Eles não põem nome dos personagens bíblicos, mas eles colocam outros nomes. Igreja neopentecostal. Aí o negócio fica, né? Quanto mais chique, quanto mais complicado, mais chique. É cópia da Igreja Católica Apostólica Romana. Aliás, eu quero aproveitar aqui dizer que o Papa está viajando aqui para a América Latina e ele disse que está com medo de uma guerra nuclear. O Papa, senhor Francisco, porque você não é meu Papa, leia a Bíblia, não precisa ter medo de guerra nuclear, leia o Apocalipse aí, é só você ler e pregar o que você lê. Deixa o chinês lá, o coreano lá, não se preocupa com ele não. Né? Você devia pegar essa fortuna que o Vaticano tem e ajudar os países africanos que estão morrendo de fome lá, crianças morrendo de fome, morrendo de desinteria. Então é só para completar, sabe? A gente precisa largar de ser hipócrita. Eu sei que esse tipo de pregação aqui não atrai pessoas, eu sei disso. Mas eu não quero atrair ninguém para mim, eu quero atrair para Jesus. Por causa disso que eu prego a verdade. Ué. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, eu não posso obrigar. Né? Posso encostar ninguém na parede e falar, olha, o que eu faço procura na Bíblia. Acha denominação aí, acha igreja de São Pedro, igreja evangélica não sei de onde, acha aqui. Você não vai achar. Por que você não vai achar? Porque não é bíblico. Porque todas essas igrejas surgiram de brigas
Você sabe, da onde surgiu a igreja que você frequenta? Você sabe? Provavelmente, ou com certeza, foi de uma briga. Aí brigaram lá, saiu a mulher, o pastor, os filhos, e foram lá e fundaram uma igreja. Oh, Deus mandou coisa nenhuma. Como é que Deus vai mandar se abrir uma outra denominação, se denominação não é bíblico? Se aquela que você já estava já não era bíblico, já não fazia parte das coisas da Bíblia, da verdade bíblica. Como é que Deus vai mandar você fundar uma outra mentira? Meus irmãos, assim as coisas caminham. Mentiras em cima de mentiras, falsidades em cima de falsidades, falsas profecias em cima de falsas profecias. Mas a Bíblia é verdadeira, e quem lê, estuda e medita fica horrorizado de tanta falsidade que os homens dizem nos dias de hoje. Uns porque simplesmente são papagaios, copiam o que os outros falam, sem saber se é verdade ou é mentira. E outros conscientes de que estão enganando as pessoas. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, que essa orientação bíblica, Senhor, possa ter fortalecido os meus irmãos e irmãs na verdade bíblica. Dê coragem aos meus irmãos e irmãs de romperem com toda a mentira que existe por aí. As pessoas vão nas igrejas para terem aonde ir. E se esquece que Jesus não está lá dentro da igreja, Jesus está aqui, aonde nós estamos, Jesus está também. Isto é total e absoluta falta de conhecimento da palavra de Deus. E os espertalhões, os desonestos, se aproveitam dessa ignorância. Fala conosco, Senhor. Livra-nos de toda forma do mal. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.